Hoje eu estarei comentando com vocês acerca da garça branca pequena e as diversas variáveis físico-ambientais que influenciam no seu comportamento de migração e de vivência. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alessandro e eu sou estudante do curso de Ciências Ambientais da UFPE. Dito isso, vamos para o conteúdo. Para iniciarmos, eu gostaria de falar com vocês sobre características da garça branca pequena. A garça branca pequena, ela é uma ave de médio porte que vive em diferentes ambientes aquáticos e se alimenta de forma variada, sendo essa alimentação composta por peixes, insetos e crustáceos. A ave também possui longas plumas ornamentais na nuca, pescoço e dorso. Ela possui um bico preto, pernas e pés amarelos, sendo essas as características mais comuns dessa ave. No que diz respeito às áreas de migração e de vivência da garça branca pequena, ela é bem diversa. Na migração, a garça branca pequena, ela possui uma rota migratória que abrange toda a América, desde a América do Norte, América Central e América do Sul. Ao longo dessas rotas migratórias, existem pontos de reprodução e pontos de invernada em que essa ave para ali para desempenhar uma determinada atividade. Em relação às áreas de vivência da ave, também é bastante abrangente e diversa, possuindo áreas de vivência tanto na América do Norte como na América Central e na América do Sul, fazendo dessa ave uma exploradora de ambiente. Agora, eu irei comentar um pouco sobre as variáveis físico-ambientais que afetam a migração e a vivência da garça branca. Dentre as variáveis que afetam essa migração e essa vivência, algumas se destacam, como a temperatura e o regime hídrico, sendo as duas principais que afetam a migração, e no que diz respeito à vivência, a vegetação e a interferência humana se constituem como as principais variáveis que afetam essa questão da vivência. Além disso, outras variáveis também influenciam no comportamento migratório da ave, como a disponibilidade de alimento e a sazonalidade do ciclo hidrológico. Em relação à vivência, também existem outras variáveis que afetam essa questão, como o hábitat aquático e a qualidade da água, que são imprescindíveis para que essa ave se mantenha por mais tempo em um determinado ambiente. Aqui se encontra dois quadros ilustrativos mostrando as variáveis físico-ambientais que afetam o comportamento da garça branca pequena. Temos uma ilustração de um mapa de temperatura como a principal variável que afeta a migração e também temos um mapa de vegetação como sendo uma outra segunda variável que afeta principalmente a vivência dessa ave nos determinados ambientes. Bom, aqui eu comentarei com vocês as razões pelas quais essas variáveis que anteriormente eu comentei afetam a garça branca pequena. Aqui eu direi as razões pelas quais há esse afetamento no comportamento da ave. Então vamos lá. A temperatura afeta a garça branca pequena, principalmente influenciando seus padrões de migração e de comportamento, pois a espécie pode migrar para locais mais quentes no inverno para garantir a disponibilidade de recursos alimentares. Vemos que a temperatura é um fator importantíssimo para determinar a dinâmica do comportamento da ave, uma vez que, ficando mais frio no período do inverno, essa ave ela vai migrar de regiões mais frias para regiões mais quentes em busca de ambientes que lhe ofereçam uma maior disponibilidade de alimento para que ela consiga sobreviver. As garças pequenas migram para áreas mais quentes durante o inverno, um comportamento que pode ser alterado por mudanças na temperatura. Nesses slides, estaremos vendo o segundo motivo
pela qual a variável físico-ambiental vegetação influencia no comportamento de vivência da garça branca pequena. A vegetação é vital para a garça branca pequena, fornecendo abrigo, recursos alimentares e materiais para o ninho e locais para a reprodução. A abundante vegetação aquática é importante para que ela possa andar sobre as águas sem afundar e assim encontrar presas. Além disso, os ninhos são construídos sobre árvores e arbustos próximos à água. E aqui, gente, chegamos ao último slide. O slide que apresenta soluções para as variáveis que afetam a garça branca pequena. Como comentado anteriormente, as principais variáveis físico-ambientais que afetam o comportamento da garça branca pequena é a variável temperatura e a variável vegetação. Portanto, sendo a variável temperatura uma das principais, juntamente com a variável vegetação, é imprescindível que haja um controle de temperatura do planeta. E esse controle de temperatura do planeta, ele só será possível com políticas que venham a diminuir e que venham a mitigar as emissões de gases do efeito estufa, sendo estes um dos principais motivos pelo qual a temperatura do planeta está aumentando e, consequentemente, afetando o comportamento da garça branca pequena, pois a mesma, com essa explicação, podemos perceber que a abundância de vegetação é vital para que a garça branca ela mantenha uma busca por alimentos constante e uma busca que tenha sucesso nessa obtenção de alimentos. Daí a necessidade de termos uma vegetação abundante e preservada para garantirmos que a garça branca continue com esse hábitat em um estado minimamente adequado para as suas necessidades. É influenciada pelas diferentes variações na temperatura, o que modula a sua dinâmica migratória ao longo do globo terrestre. Outra questão é a vegetação, a variável vegetação, sendo ela também uma das principais variáveis que vai afetar as áreas de vivência, o comportamento de vivência da garça branca pequena. Nesse sentido, então, é fundamental que venhamos a preservar a vegetação nativa das diversas áreas do planeta, pois, preservando essas vegetações nativas, garantiremos que a garça branca continue com um hábitat saudável e com um hábitat de qualidade para desenvolver as suas atividades, como a busca por recursos alimentares, a reprodução e a construção de ninhos que servirão como abrigo para essas aves, perpetuando assim a descendência dessas aves ao longo do tempo e evitando que elas entrem em risco de extinção. Essa foi a minha breve apresentação, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que a minha explicação tenha ficado clara sobre a temática que eu abordei. E é isso, gente. Agradeço. Obrigado.